Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Mirella novamente. Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. E nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês como eu estou fazendo para mudar de vida, mudar a minha vida. Não que a minha vida anterior a essa que eu quero tenha sido muito ruim ou alguma coisa muito. Não, é como eu decidi que eu poderia ir além do que eu já tinha alcançado, né? Então, eu já compartilhei alguns vídeos aqui que falam um pouco da minha vida de empreendedora, por exemplo, fala um pouco sobre a questão de eu ser uma pessoa com deficiência, né? Eu uso uma cadeira de rodas. Mas aqui nesse vídeo eu quero mais focar justamente quais foram os passos que eu tomei na minha vida para alcançar uma grande mudança, tá? Essa mudança já está acontecendo e uma das coisas é que eu decidi que essa nova vida que eu estou no caminho dela, ela é para longo prazo. Então é uma vida que eu quero levar aí pelo menos nos próximos 10 anos, para também garantir que eu tenha uma velhice melhor, mais confortável, que eu não tenha problemas. Então estou me antecedendo aí algumas coisas para também pensar no depois desses 10 anos, né? Bom, então eu acho que o primeiro passo, né, que uma pessoa, e eu demorei para tomar esse primeiro passo, por incrível que pareça, né, porque eu já sabia de muitas dessas coisas que eu quero, eu já sabia. Ah, eu queria isso, eu queria aquilo. Ah, imaginava a minha vida assim, ou assado. Eu já desejava, eu já pensava, eu já até planejava. Mas algo que às vezes eu talvez não tivesse uma noção tão importante, que é aquele momento que você toma a decisão. Então, é preciso às vezes que você leve um tombo, sabe? Porque enquanto as coisas estão indo mais ou menos, estava tudo bem, né? Tenho uma empresa, sou empreendedora, vou morar no exterior, né? Como aconteceu, eu fui morar nos Estados Unidos e tal. E tudo tá indo tudo bem. Então, para que eu vou mudar, né? Para que eu vou mexer, como fala, né? Ah, time que tá ganhando não se mexe. Só que esse time que tá ganhando, né, que não é um time, né, é a sua vida, ela ainda não é a vida que você realmente queria ter. Mas como ela ainda tá indo bem, você acaba se contentando, né? Então, não, mas tá tudo bem, é melhor eu ficar na minha do que querer mexer. Só que, o que acontece? Se aquela vida que você tá levando, se aquilo que você tá fazendo, se não é de fato 100% o que no fundo do seu coração você queria, você não vai ficar 100% satisfeito também, né? Se não era 100% do que você queria, também você não vai sentir 100% satisfeita com aquela vida. Então, isso tinha, né? Acontecia comigo. Uma coisa que me incomodava muito era, por exemplo, você tá indo tudo bem e de repente acontece um que eu chamo assim de perrengue, né? Ah, tá indo tudo bem, mas de repente do nada ou de repente acontece um acontecimento e te desequilibra totalmente, tá? Isso tem muito a ver com o financeiro também, mas não só no financeiro, na parte do controle emocional, por exemplo, né? Então, eu passei por uma separação do pai da minha filha e aquilo me desestabilizou muito também. Então, o que acontece? Só que tem pessoas que passam por algumas dificuldades. Eu já passei por muitas dificuldades, muitas. Eu sou tida como muito corajosa, muito forte, muito determinada. Quando eu quero uma coisa, eu vou lá e consigo. Só que eu ainda não tinha aquela coragem de essa é a vida que eu quero.
eu era assim corajosa para muitas coisas, mas aquilo que no fundo eu queria, às vezes eu ainda titubeava, ainda não tinha aquela coragem. Então, o primeiro passo que eu tomei para mudar a minha vida foi a decisão. Falar, não dá mais. Chega, eu não quero mais passar por isso. Eu não quero mais sofrer aqui. Eu não quero mais tal coisa. Então, quando você dá esse basta, você começa a enxergar que, ok, isso aqui tá legal, isso aqui tá indo tudo bem, só que isso aqui não é aquilo que eu quero. Então, você começa a enxergar que nem tudo aquilo que parece tão bom é tão bom assim. E você começa a ver aqueles problemas que estão acontecendo, que você vai passando por eles. É um perrengue aqui, um perrengue ali. E você fala, nossa, como eu sou boa, né, de resolver problemas. Acontece uma coisa, eu vou lá e resolver. Por quê? Você tem que ser uma lutadora, você tem que estar o tempo todo passando por perrengue. Então, quando eu comecei a entender que aquilo era um padrão que não necessariamente eu tinha que viver daquela forma, então essa decisão, na verdade, que começou a abrir a minha mente para enxergar melhor, de fato, a minha vida, um pouco mais além. Eu acho que quando você também vive uma vida que não é, né, exatamente aquela vida que você gostaria, você faz assim, ó, você começa a enxergar o seu dia a dia, aquilo que está mais próximo, então você não consegue pensar a longo prazo. Você não consegue pensar a longo prazo, porque a longo prazo é aquela vida que você gostaria de ter. Então você foca em resolver o momento, você foca em resolver os problemas do momento. E tá indo tudo bem, eu tô resolvendo o problema, eu tô indo, tá tudo bem, tá legal, né? Mas aquele sonho, aquelas coisas mais profundas, elas ficam a longo prazo. E como você não tá no caminho, você não tá naquele direcionamento, então você acaba que não consegue pensar tanto a longo prazo. Talvez tenha a ver também, às vezes eu acho que é um pouco da idade, né? Porque eu tô aí chegando nos 50 anos. Então acho que, por exemplo, para mim, né, não tô dizendo que para todas as pessoas, mas pode ser que para mim a idade também esteja contribuindo aí para que eu fale assim, olha, agora não dá mais tempo, né? Ou você faz agora, ou você começa a se mexer agora, porque depois não vai ter mais tempo, né? Então, o primeiro passo que eu tomei é a decisão, né? Agora, o segundo passo é estabelecer quais são realmente esses sonhos, porque sonhos, enquanto eles ficam no campo do imaginário, do desejo, né? Eles ficam muito distantes. Isso eu já sabia. Inclusive, eu ensino aqui em alguns vídeos meus como realizar objetivos. E eu sei como realizar, né? Não é uma coisa que, eu vou desejar, eu vou fazer uma simpatia, eu vou praticar a lei da atração ou qualquer coisa assim, que eu gosto também. Mas eu sei que só isso não vai resolver. Eu sei que um objetivo, quando a gente tem algo que a gente realmente deseja, você tem que transformar esse objetivo em metas. Então, primeira coisa foi, de fato, assumir. Bom, tá, é isso que eu quero. É isso, nossa, mesmo com medo, né? Nossa, é isso mesmo que eu quero. Não vou mais fugir daquele caminho, não vou mais fugir do que eu quero. Eu não vou mais aceitar situações que eu sei lidar com elas, ok? Elas não são tão ruins assim, só que não são situações que eu quero. Então, conseguir enxergar, né? Isso você vai conseguir se você colocar em metas, em objetivos claros, e também algo muito importante, que é essa coisa que eu falei do longo prazo. Enquanto você não conseguir pensar a longo prazo e só ficar no curto prazo, eu consigo lidar muito bem com o meu dia a dia,
Nossa, tá vindo um sol ali da janela, tá batendo no outro prédio e tá iluminando aqui. Isso é bom, né? Até não tô usando ring lights, tá? Aí, ó, ele muda um pouco conforme as nuvens ali o prédio ali que tá na frente reflete o sol. Mas enfim, então enquanto você não consegue, né, pensar nesse longo prazo e ter essa paciência, tá, isso que eu quero eu só vou alcançar daqui 5 anos. Isso que eu quero eu só vou alcançar daqui 10 anos. Então, enquanto você não tiver esse controle, esse desenvolvimento pessoal para conseguir ter essas metas de longo prazo e saber não se perder no caminho, é também algo essencial. Eu diria que é esse segundo passo, faz parte desse segundo passo, que é estabelecer quais são os objetivos, as metas, o passo a passo que você vai ter que passar para alcançar, o tempo, né? Quanto tempo cada passo. Então, esse ano eu tenho que fazer isso, o ano que vem eu vou ter que fazer aquilo, o ano que, né, 2028 eu tenho que fazer aquilo, 29, para conseguir tal coisa, porque eu quero chegar no ano de 2030, no ano de 2035, nesse seguinte cenário. Então, ter essas metas aí de longo prazo. Para isso, né, infelizmente, você vai ter que abrir mão de muitas coisas que fazem parte hoje da sua vida. Por quê? Tudo isso que faz parte da sua vida, que eu já falei, que às vezes não é que é ruim ou que não é que você não sabe lidar. Só que essas coisas não são que vão te levar para aquele lugar que você realmente gostaria de ir. Então, dizer não, né, para pessoas, situações e até oportunidades que vão aparecer. Porque vão aparecer oportunidades. Oportunidades de viagens, de negócios, de dinheiro, de pessoas, de encontros, de tudo. Só que uma coisa que eu entendi nessa minha pequena jornada, tá? Que eu comecei essa jornada, que ela é longa, mas ainda eu só passei 2 anos, 2018 pra cá. Então não, tem mais anos, né? 2018. Só que assim, acho que vou explicar direitinho, ó. 2018 foi quando eu percebi que aquela vida que eu tava levando não era o que eu queria. Que eu percebi. Só que ainda de 2018 eu demorei. Eu só comecei a tomar a decisão que chega em 2022. Então, de 2018 a 2022, eu ainda estava tentando ver se eu ficava na mesma vida que eu tava, né? De empreendedora, enfim, de várias situações. Foi em 2022 que eu disse, não é essa vida de fato, não é. E é por isso que eu não tô 100% bem. É porque não é o que eu realmente quero, é algo que aconteceu, que foi muito bom, que eu sei lidar, eu sei fazer de olhos fechados, né? Toda a dinâmica da minha vida até ali naquele ponto, 2022. Mas não era de fato o que eu realmente no fundo queria. Então, quando eu decidi a decisão e quando eu desenhei qual é a vida que eu quero, isso tem 2 anos, tá? Então, o que eu fiz nesses 2 anos, depois da decisão e depois de saber o que é que eu quero para minha vida? Foi, então, começar a entender que eu vou ter que abandonar, dizer não aceitar, mesmo que seja oportunidades, porque essas coisas que estão aqui não estão alinhadas com aquele grande objetivo. Então agora, tudo que acontece na minha vida, eu penso, isso tá alinhado com o que eu quero para o meu longo prazo? Então, se aquilo não está alinhado, eu vou dizer não, mesmo que seja uma grande oportunidade,
eu preciso observar muito bem tudo que está acontecendo, as pessoas, as amizades, as oportunidades, o trabalho, a família, os relacionamentos. Então eu vou observar muito bem, analisar todos os aspectos dessa situação e decidir, isso está alinhado com a vida que eu quero ter? Tá ou não tá? Então esse alinhamento seria o terceiro passo para mudar de vida. O quarto passo que eu precisei começar a aprender e que eu já estou nesse caminho é aprender mais sobre dinheiro. Por quê? Porque como a minha vida que eu quero ter, ela não estava alinhada com o meu trabalho, o trabalho que eu tinha, eu estou migrando de trabalho. Então, eu estou deixando de ser uma empreendedora numa empresa, com funcionários, com os produtos para vender, para seguir um outro caminho de trabalho, que está muito mais alinhado com a vida que eu quero ter. Então, a vida que eu quero ter não estava alinhada com aquele trabalho que eu tinha. Mesmo que o trabalho não fosse ruim, 100% ruim, mas não estava alinhado. Então, por exemplo, eu tenho que aprender mais sobre dinheiro, porque eu tenho que aprender a nova forma de fazer dinheiro. Eu tenho que aprender a nova forma de... Deixa eu chegar um pouco mais à frente. A nova forma de ter o meu sustento e também alcançar o objetivo que eu quero. Porque o meu objetivo, para ter uma vida bem, confortável e tudo mais, ele é a longo prazo. Então, se ele é a longo prazo e ele é um objetivo grande, muito maior do que aquele que inicialmente eu estava seguindo, eu vou precisar melhorar a minha receita, né, o meu financeiro. Vou ter que mudar, vou ter que aprender mais, vou ter que fazer mais coisas. Então, aprender sobre dinheiro, o funcionamento do dinheiro, sobre investimento, sobre formas de ganhar dinheiro, que na verdade é o quarto passo. Aprender mais sobre como fazer dinheiro da forma que eu quero, para ter o estilo de vida que eu quero. Então, se eu quero um determinado estilo de vida e esse estilo de vida não é compatível com aquela forma de fazer dinheiro que eu estava tendo, eu tenho que aprender novas formas de fazer dinheiro. E é isso que eu estou aprendendo. Já estou começando, né? Já estou, inclusive, tendo, né, resultado nessas formas. Ainda tem um caminho aí para seguir, mas que eu vou seguir aí no restante desses 10 anos. Vamos supor, já passou 2 anos do momento do 2022 até aqui, tá entrando no terceiro ano, até falta mais 8 anos aí. E eu tenho certeza que eu vou conseguir. Mas por quê? Porque eu tomei a decisão e porque eu tô traçando o plano e porque eu tô estabelecendo quais são as metas, né? A outra também que o outro passo é aprender mais sobre prosperidade. Por quê? São duas coisas, tá, gente? Ó, uma coisa é que eu aprendi que dinheiro não é igual prosperidade. Eu já fiz muito dinheiro, mas eu não tinha uma mente tão próspera quanto eu poderia ter, ou quanto eu preciso ter para alcançar a vida que eu quero. A vida que eu quero, eu preciso ter uma mentalidade muito próspera, mais do que a que eu tinha. Porque fazer dinheiro, até eu sabia fazer, ou fiz, ou faço, né, dinheiro. Porém, a falta dessa mentalidade de prosperidade me impedia, por exemplo, de fazer esse dinheiro ficar, fazer esse dinheiro render, fazer esse dinheiro me trazer o conforto, as coisas que eu queria. Então, o fato de eu não ter essa mentalidade próspera me impedia, inclusive, disso. Então, uma coisa é aprender sobre dinheiro, outra coisa é aprender sobre prosperidade. E a prosperidade, eu posso fazer um vídeo depois, porque é algo que tem bastante conteúdo. A prosperidade é mais mentalidade do que
A mentalidade vai trazer as ações. É óbvio que tudo que acontece na nossa vida, ela tem muito a ver com as nossas atitudes. Só que primeiro você precisa ter a mentalidade próspera para que essa mentalidade próspera reflita nas suas ações, reflita no seu ambiente, reflita na forma que você vive. Então, se você não aprender mais sobre prosperidade, você vai repetir hábitos, você vai repetir os costumes, você vai repetir a vida que você estava levando antes. E você já sabe, eu já sabia, né? Eu enxerguei que aquela vida que eu estava levando antes não ia me levar aonde de fato eu queria chegar. Então, esse é um passo também. E então, esses foram os principais passos que estão fazendo a minha vida mudar. E incrível, né, que em apenas 2 anos que eu comecei, que eu tomei a decisão, eu já mudei muito. Eu mudei na forma que eu faço compras, na minha alimentação, mudei a forma que eu lido com as pessoas, mudei a forma com que eu respondo até uma oportunidade. Gerenciamento do meu tempo mudou, a minha aparência, tá mudando a minha aparência, tá mudando muita coisa. Mas eu de fato enxergo que eu estou indo de fato para a vida que eu gostaria de ter, né? Gostaria de levar realmente. Então, eu queria compartilhar esse vídeo. Aliás, né? Um desses desejos que eu tinha era compartilhar informações mais informais, mais leves, de uma forma mais despretensiosa do que os conteúdos que eu fazia antes e tudo mais, porque antigamente o meu objetivo era mais ligado à minha empresa. Então, eu tinha objetivo de venda, eu tinha objetivo de marketing, né? Como eu já falei muito, que eu gosto muito de marketing, gosto muito de falar sobre vendas, de negócios. Vou trazer muitos vídeos aqui, porque eu sei que eu tenho esse conhecimento. E eu sei que esse conhecimento, ele é muito valioso. Porque, como eu disse, eu não tinha uma vida ruim. Eu não tenho ainda uma vida ruim. Devido aos conhecimentos que eu tenho de venda, de negócios que eu faço, que eu trago dinheiro para minha vida. Então, esses conhecimentos são extremamente válidos. Eles só não são, por exemplo, o todo, eles não é o todo. O todo envolve também essas outras questões que eu falei. Uma mentalidade próspera, conhecimento sobre dinheiro. Então, às vezes é aquilo que eu falei, a pessoa aprende a fazer dinheiro, mas o dinheiro acaba que às vezes não fica, né? Então, se você ainda não tá na fase que ainda não sabe fazer dinheiro, eu vou passar vários conhecimentos que eu tenho aqui de negócios, de empreendedorismo, de vendas, de marketing, que também possa ajudar as pessoas que eu também já estive muito mais atrás, né? Quando eu era CLT, quando eu decidi virar empreendedora. Então, essa minha fase de empreendedora, ela durou 15 anos. Por 15 anos, eu fui empreendedora focada no meu negócio. Então, tudo que eu fazia estava limitado à minha empresa. Eu só posso viajar se eu puder deixar minha empresa. Eu só posso fazer tal coisa se a minha empresa estiver bem. Eu só posso fazer tal coisa. Tudo era ligado à minha empresa. Antes da minha empresa era pior ainda, porque eu era funcionária de CLT, eu tinha horário para cumprir, eu tinha horário para acordar, eu tinha chefe que eu tinha que obedecer, né? Então, enfim, eu tenho essas duas vidas ainda anteriores. Eu tenho a vida de CLT, eu tenho a vida até antes da CLT, né? Que eu contei no vídeo anterior como que eu superei a dificuldade de encontrar uma forma minha primeira forma de trabalho. Que como eu era cadeirante, eu só tenho força nesse braço, que eu falei no vídeo anterior.
Então, como que eu fiz faculdade, como que eu fui conseguir meu primeiro emprego. Então, eu tive essa vida eu sei que como eu falei, né? Eu sei que eu sou uma pessoa forte, mas mesmo as pessoas fortes, elas também enfrentam muito dificuldade, né? Ser forte não quer dizer ausência de sofrimento, ausência de chorar. Ser forte não significa não sentir, né? Ser forte não significa nada disso. Ser corajoso, ser uma pessoa que as pessoas falam, ah, a Mirella é corajosa, ah, a Mirella é muito forte, porque a Mirella é isso, porque a Mirella é aquilo. Mas às vezes fica até como se eu não tivesse. Será que eu não sinto nada, né? Será que eu não choro? Será que eu não tenho problemas? Mas enfim. Então, tem aquela vida, e se você está nessa vida que não tem nenhum emprego, você veja o meu vídeo anterior, que eu falo como que eu consegui meu primeiro emprego. Depois eu também falo como eu saí desse primeiro emprego, como eu me tornei uma autônoma, depois como eu me tornei uma empreendedora. Então isso é uma caminhada. Aí eu tenho toda essa jornada. Aí no caso da empreendedora, eu fiquei por 15 anos sendo empreendedora. Eu ainda vendo meus produtos ainda. Eu não descartei. Só que, por exemplo, eu já sei que esse não é o foco. O meu foco não é mais esse. Então, se eu tiver que dizer não, como eu nunca disse não para um cliente, nunca disse não de atender uma coisa, nunca disse não de ter que comprar um material, nunca disse não. Porque, lógico, eu tinha uma empresa e ela era 100% a minha prioridade. E foi graças a isso que a minha empresa ficou por 15 anos. Por 15 anos eu vivi do dinheiro dessa empresa. Mas hoje eu já tenho um outro foco. Então, por conta disso, porque eu tenho bem estabelecido qual é esse foco, qual é o meu passo a passo, né? Quais são as metas que eu tenho que cumprir. Então, como eu falei, se isso hoje não está mais alinhado a esse novo foco, então eu vou dizer não. Mas por muito tempo foi minha prioridade. Então, na nossa vida, a gente tem fases, né? E não é porque uma fase tá ok, tá legal, como eu falei no começo do vídeo, que você não possa ainda sonhar um pouco mais alto, né? Um pouco, não diria que é alto nem baixo, mas é aquilo que você de fato gostaria de viver, né? Aquilo que você realmente se sente bem. Então, eu vou fazer mais vídeos explicando qual é esse objetivo que eu tenho, porque podem ter pessoas que também querem, né, alcançar esse objetivo. Então, ao longo do tempo, eu vou fazendo mais conteúdos para vocês sobre isso. Então, eu queria agradecer vocês, quero que vocês comentem, deixem seu like, aquilo que você quiser compartilhar comigo aqui nos vídeos, vocês fiquem à vontade. Qualquer dúvida, se eu não expliquei muito bem, vocês podem perguntar, eu respondo os comentários. Não tenho quase comentários nos meus vídeos ainda, mas espero que um dia vá ter. E quando tiver, pode ter certeza que eu vou responder. Eu tenho um vídeo que eu tenho bastante comentário, que é um vídeo que eu falo sobre passaporte de criança, como fazer passaporte quando um pai não está presente. E era uma dúvida que eu procurei muito, não encontrava, e aí depois eu fiz todo o processo, busquei informação, investiguei, fiz tudo o que eu tinha que fazer para conseguir os passaportes da minha filha e da minha enteada, já que o meu ex-marido estava em outro país e tudo mais. E resolvi gravar um vídeo explicando qual que era, né, o passo a passo. E esse vídeo tem mais de 2.000 visualizações, tem muitas perguntas lá, porque realmente era um conteúdo que ainda não tinha muito na internet, né? Não tinha, eu mesma não tinha achado completo. Então eu gravei esse vídeo e respondi todas as perguntas lá que me fizeram, tá bom? Então é isso. Obrigada pela companhia de vocês aqui. Até o próximo.